Olá amigos do 4 Maiores, eu sou o De Lazar e trago para vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Se você é torcedor de São Paulo, do Palmeiras, do Santos, do Corinthians, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol, a informação é aqui. Hoje nós vamos falar sobre um pouco do mercado da bola, algumas notícias do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians e Santos. Vamos falar aí quem chega, quem sai e o que tinha naquela caixa misteriosa do Palmeiras, né? No finzinho do vídeo aí você vai ver isso daí, tá? Nós vamos trazer essa informação porque o Rony anda entregando muita coisa, hein? O Rony anda com a língua solta. Vamos ver o que o Rony falou, inclusive, no programa Boleiragem da TV Globo, tá bom? Lá no Sport TV. O São Paulo tá negociando aí com o Lucas 3 anos de contrato, tá? Essa é a maior arma do São Paulo para segurar o Lucas no São Paulo aí. Ele que teve propostas de 2 times da Premier League, um do México e dos Estados Unidos. Júlio Casares está otimista e deve encerrar essa novela ainda essa semana, segundo fontes internas lá do Morumbi, para que o Lucas possa sair de férias aí tranquilamente, e o torcedor do São Paulo também, né, que aguarda ansioso por isso aí. E no mercado da bola, o São Paulo está atrás aí de Damian Bobadilla, jogador do Cerro Porteño, jogador de meio campo, jogaria ali na posição de joga o Alisson. Esse jogador vem sendo sondado pelo São Paulo, ele que fez o gol na derrota contra o Palmeiras por 2-1, tem uma boa dinâmica no meio campo, um bom passe, jogador interessante para o meio campo do São Paulo aí, tá bom? O São Paulo aproveitou e também anunciou as chegadas de Luiz Gustavo e de Eric. Luiz Gustavo aí, seleção brasileira, e o Eric do Ceará. Dizem que o Luiz Gustavo estava voando no futebol onde ele estava jogando, lá na Turquia. O Pedro Raul segue sendo um jogador na mira do São Paulo, tá? O São Paulo continua negociando com o Toluca para a chegada de Pedro Raul, para que ele seja ali uma sombra para o Caleri, um reserva à altura para o Caleri, que se o Caleri se machucar numa eventualidade, o São Paulo ter um centroavante com características parecidas à do Caleri. Outros reforços do São Paulo aí são as voltas de Igor Vinícius e Galopo, que estavam machucados, então jogadores importantes para esse elenco da Libertadores. O Galopo que vinha muito bem, né, fazendo vários gols até se machucar, e o Nicão volta do Cruzeiro, já trabalhou com o Dorival, volta com moral, tá? O Corinthians, o Augusto Melo falou que não vai negociar mesmo o Moscardo e nem o Wesley. Ele disse que nem por 100 milhões de euros aí não vende os dois. Então tem bancado, disse que vai chegar um patrocínio que vai elevar a camisa do Corinthians a 200 milhões de reais por mês. Não falou quem será o investidor, mas diz que chegará a 200 milhões de reais por mês, não, por ano. Então, uma informação importante: se isso acontecer, o Corinthians terá grana para investir em craques que já vêm sendo sondados, tá? Gabigol do Flamengo foi um dos nomes sondados. Augusto Melo já procurou aí os agentes do Gabigol, e também o Soteldo do Santos, tá? Como o Santos tem que diminuir a folha salarial, o Augusto Melo está investindo na vinda de Soteldo para o Santos. Diz que o jogador tem as características que o Corinthians precisa ali no ataque. Diz que esses 2 jogadores são a cara do Corinthians. O Gabigol chegou a ser inclusive entrevistado, né, no Serginho Groisman, e diz que tem a cara do Corinthians, e por que não, que está chateado por estar no banco de reservas do Flamengo. Então, fortes possibilidades da vinda de Gabigol para o Corinthians, isso eu não duvido nada. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, tem falado muito em valores, tem falado muito em presença de jogadores, mas ação efetiva ainda nenhuma. Vamos aguardar e manter vocês aqui informados sobre isso. Tanto que Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians, ainda não renovou. Com a saída de Gil da zaga, precisa de um outro zagueiro ali. O Bruno Mendes não renovou, é um problema. O Corinthians conta somente com o Veríssimo, que tem contrato até o meio do ano, e com o Caetano, e a volta de Raul Gustavo, que vem do Bahia, para o Corinthians. Então o Corinthians precisa urgentemente de zagueiro. Ele que contratou o Hugo, lateral esquerdo do Goiás, então essa peça já está resolvida. E com a saída de Renato Augusto, precisa também no meio articulador, uma vez que o Rojas não está correspondendo à altura do que o Corinthians esperava no meio campo. Saiu Cantillo também. O Corinthians vai precisar de pelo menos umas 6, 7 peças para começar o Campeonato Paulista
Essas aí as notícias do Corinthians até o momento. O Santos, várias notícias aqui do Santos, tá? Os contratos de Júnior Caixara, Camacho, Max Silveira, Felipe e Jonathan estão encerrando agora em 2023 e não tem nada definido para eles ainda, mas com os cortes que o Santos terá que fazer, não acredito que serão renovados. 3 jogadores estão indo embora certamente, são aí o caso do Bruno Mezenga, Gabriel Inocêncio e Luan Dias. Todos do Água Santa tinham empréstimo até o fim do ano, o Santos não vai renovar com eles, não vai contratá-los. Mas Marcelo Teixeira, na busca de dinheiro para o ano que vem, o Santos que não estará na Copa do Brasil, nem na Libertadores, nem na Sul-Americana, e nem na Série A, estará na Série B e no Paulista somente, busca um reforço financeiro e foi até a casa do pai de Neymar na sexta-feira, lá em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, em busca de um reforço financeiro. O pai do Neymar que trouxe a Blaze para o Santos, mais de 45 milhões de reais investidos aí em patrocínio. O Marcelo Teixeira busca esse apoio e diz que com essa queda para a Série B, não usará a camisa 10 do Pelé na Série B, e também ouviu um pedido do Santos, aí do Neymar, aliás, para o Santos, para não usar a camisa 11 na Série B. Ele vai avaliar isso aí, porque a intenção do Marcelo Teixeira, ainda na sua gestão, trazer o Neymar de volta ao Santos. E essa reaproximação aconteceu aí num jogo da Sul-Americana, em setembro desse ano ainda, e não há de se duvidar que quando o Santos terminar, o Neymar terminar seu contrato com o Al Hilal, que ele surge aqui em 2025, um ano antes da Copa. Eu não acho isso difícil, até porque seria a volta do Santos à Série A, caso ele consiga, né? Então seria assim um nome importantíssimo para o Santos. O Marcelo Teixeira já vai costurando aí os patrocínios para 2024. Nomes certos ainda não tem. O Santos já fez a proposta por Thiago Carpini para começar o seu planejamento para 2024. Thiago Carpini, que foi vice-campeão com a Água Santa aqui em São Paulo, né, no Paulista, trouxe o Juventude da Série B para a Série A, agora também no ano de 2023, tem uma multa rescisória com Juventude de R$1 milhão, e o Santos já fez proposta oficial por Thiago Carpini. Vamos aguardar aí, talvez essa semana já tenhamos a novidade se Thiago Carpini vem ou não. De certo que o Marcelo Fernandes não continua no comando técnico do Santos. Tudo bem? Outra notícia sobre o Santos é que ele aguarda a oficialização da reinauguração do Pacaembu, que pode acontecer no dia 25 de janeiro pela Copa São Paulo, mas ainda não é certo. O consórcio Alegra Pacaembu ainda não definiu isso. O estádio, que vem em reformas desde 2021, pode ser usado aí talvez no dia 25 de janeiro ou em abril, quando o estádio faz aí o seu aniversário. Então, indefinido. O que é certo é que Marcelo Teixeira quer usar o Pacaembu para ter mais público da torcida do Santos aqui em São Paulo e manter um ambiente um pouco mais seguro, porque na Vila Belmiro nós vimos o que aconteceu no fim do ano, que aliás, diga-se de passagem, o Santos pode perder alguns mandos de jogos na Série B, já no começo da Série B, por conta dos problemas que aconteceram na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando incendiaram carros, ônibus e tudo mais lá. Vamos falar agora do Palmeiras. O Palmeiras aí tá tão de boa ultimamente que uma das notícias que veio aí é como estão as férias dos seus jogadores, né? E o Veiga postou aí pulando de paraquedas, sabe aonde? Em Dubai. Deu uma chegadinha na Indonésia, foi lá tomar um banho de sol lá e aí deu uma esticada para Dubai e pulou de paraquedas. O Palmeiras está em alta, né? Tá pulando até de paraquedas aí o Veiga. O Rony afirmou que Abel Ferreira fica, tá? Ele deu essa entrevista no Boleiragem, falou que Abel Ferreira fica no Palmeiras, que não sai e que ele tem convicção disso. Falou um pouquinho sobre o Endrick também, o momento do Endrick, e falou sobre a tal caixa misteriosa que apresentaram na entrevista do título, né? Essa caixa aí, um jogo antes do título, essa caixa misteriosa. E aí nós vamos falar já para você o que tinha dentro dessa caixa. E apesar do Abel Ferreira não revelar, o Rony deu com a língua nos dentes, tá? Atuesta deve ser emprestado. O jogador custou 20 milhões ao Palmeiras, 20 milhões de reais.
não deve ficar porque com a chegada provável de Caio Alexandre e com a chegada oficial de Aníbal Moreno, tem muitos jogadores ali pro setor, né? Richard Rios, Fabinho, Gabriel Menino, e aí o Atuesta, que não atuou muito nesse ano, deve ser emprestado aí ano que vem para algum clube aqui do Brasil na Série A. Marcos Rocha renovou seu contrato por mais um ano, jogador que está desde 2018 no Palmeiras, tem 11 títulos, 35 anos, fica mais um ano no Palmeiras. E o próximo que pode renovar aí deve ser Marcelo Lomba, goleiro reserva do Palmeiras, também está muito próximo de renovar por mais um ano. E sobre a caixa misteriosa, que o Abel disse que era segredo, que não podia falar, o Rony falou durante a entrevista que ali os jogadores, naquele como se fosse uma espécie de cofre, porque tem uma personalizado campeonato 2023, né? Tem a alavanca ali, mas não abre, tem só um corte em cima, é como se fosse um cofre para abrir ela só destruindo. Diz que os jogadores colocavam ali os seus sentimentos após os jogos. Ou seja, quando eles jogavam, a caixinha acompanhava o time do Palmeiras em toda a viagem, para que os jogadores externassem o seu sentimento naquele papel, como se fosse um desabafo, e que futuramente o Abel abriria essa caixa para ler e saber, até para planejar o que faria para o outro ano, para ver como trabalharia cada jogador. Então é isso aí, pessoal. Interessou? Gostou? Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal, né? Dê aquele like maroto, como diz meu filhão. Acione o sininho de notificações, compartilhe com os amigos e com a família. Não se esqueça, se inscreva aí no canal, tá bom? Um grande abraço, valeu!